Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e comento semanalmente as informações do Boletim Focus do Banco Central do Brasil, que faz uma previsão semanal, toda segunda-feira, para os principais indicadores econômicos da economia brasileira, sempre com olhos no mercado de capitais. A Bolsa, na semana passada, despencou, realmente um tombo muito forte aqui, praticamente 5%, abriu a semana com 120 mil pontos e fechou com 114 mil pontos, devido à perspectiva da eleição, porque todas as pesquisas até a semana passada indicavam uma vitória do candidato Lula, embora por uma margem bastante pequena, e o mercado de capitais, como você bem sabe, prefere uma agenda mais liberal, e então o mercado de capitais, o atual presidente, tendo uma possibilidade de não se reeleger, o mercado de capitais reage de uma forma negativa, ou seja, sobe dólar e desce bolsa. O nosso principal indicador, que é a taxa de inflação, a previsão desta semana, pela primeira vez, já tinha 17 semanas que o indicador vinha mostrando uma queda, e nessa semana ele praticamente manteve o número da semana passada, ou seja, o mercado prevê que a inflação em 31 de dezembro de 2022 vai fechar a 5,61, o que seria um número bastante bom para nós brasileiros. Eu coloquei aqui a previsão de 0,33 para outubro. Você sabe que a inflação de outubro, pelo IBGE, apenas será publicada no dia 10 de novembro, e eu utilizo a previsão da Ambima. Então, a previsão da Ambima mostrar que a inflação de outubro deve fechar em 0,33. A Ambima tem uma capacidade muito grande de acertar esse resultado. Se isso acontecesse, a inflação em 12 meses fecharia em 6,82. Por que eu acredito que isso é possível? Porque este número aqui vai cair fora. Então, caindo fora esse número, supõe-se que o número de novembro aqui vai ser baixo também, ou seja, vai ser bem menos do que 0,95, então ele vai puxar o resultado para baixo, e o de dezembro também é considerável, porque no ano passado tivemos 0,73, então esses dois números puxando aqui, é muito possível que a inflação feche o ano com 5,61%. Como você sabe, até o mês de setembro, a inflação tinha acumulado em 12 meses 7,17%. Só para te lembrar, a previsão do mercado é que ela chegue em 5,61, o que é bastante possível de acontecer. Ela vem aqui nessa queda, ainda motivada pela mudança nos impostos dos combustíveis e energia elétrica, desceu consideravelmente a nossa inflação, na contramão do planeta, porque em todos os países do mundo a inflação ainda apresenta uma tendência forte de alta. E então, veja, por exemplo, aqui a inflação americana comparada com a inflação brasileira,
talvez, assim, eu não me lembro a última vez de que nós tivemos uma inflação aqui no Brasil menor do que a inflação americana. Lá também a inflação vem dando sinais de que vai cair, mas, como você sabe, por conta da Europa e mesmo por conta dos Estados Unidos, com essa inflação alta, assim como eles têm, eles têm uma perspectiva de que, para baixar essa inflação, é aumentar a taxa de juros, o que é péssimo aqui para nós brasileiros, e aí o governo brasileiro, por sua vez, também não pode baixar a nossa taxa de juros aqui. Você vai ver que na reunião do Copom da semana passada, o governo manteve a inflação a taxa de juros em 13,75. O IGPM caiu também um pouquinho aqui pela 18ª semana que o IGPM cai. Agora a previsão para o ano é de 6,42. O que motiva essa queda do IGPM? Novamente, o preço dos combustíveis e da energia elétrica tem puxado a inflação do IGPM, assim como fez com o IPCA, puxa para baixo. A inflação do IGPM de outubro saiu na sexta-feira já, da semana passada, e veja aqui que deu 0,97 negativo, 3 meses seguidos de inflação negativa no IGPM, foi o que puxou ela para baixo. Nós estamos com um acumulado do ano de 6,52 e a perspectiva do mercado é que o ano feche com 6,42. Por que, diferente do IPCA, não dá um número menor? Porque o resultado de novembro, que vai sair fora agora, em novembro, é praticamente zero, então não vai mexer com esse 6,52, e o resultado de dezembro, eu acredito também que esse 0,87 aqui também vai sair fora, ele vai entrar um número aqui um pouco menor, então tem uma chance muito grande de fechar nesse 6,42. A variação do PIB da semana passada para esta semana se manteve estável, subiu aqui um pouquinho em 2023, de um PIB de 0,63 para 0,64, digamos assim, se manteve estável. Então, a previsão do mercado para o PIB desse ano é de 2,76. A situação do PIB aqui no Brasil é uma situação muito ruim. Ela começou de se deteriorar no governo da presidente Dilma, e de lá para cá ela só vem caindo. Então, se você contar aqui, dá 9 anos daqui para cá, o nosso produto é zero. Aí isso é o que os economistas chamam de a década perdida. Ou seja, nós trabalhamos praticamente 10 anos e não saímos do lugar. Então, a inflação do governo, o PIB do governo Dilma foi muito ruim. Você veja que tivemos 2 vezes aqui, isso aqui dá 7 e pouco negativo, aí mais a Covid do governo Bolsonaro, soma mais ou menos uns 11% de PIB negativo. O do Bolsonaro foi um resultado de PIB bastante bom para as nossas condições aqui. Uma pena que a Covid afetou o produto do governo Bolsonaro, senão ele teria sido ótimo, teria sido um PIB bastante interessante aqui para o nosso país. A questão do resultado primário, também aqui você tem que considerar que do governo, o resultado primário aqui é essa linha preta.
o total, essa linha mais forte aqui. Então, você pode ver que o resultado primário, ele começou de cair no governo Dilma. O governo Bolsonaro foi recuperando ele aqui lentamente, mas daí veio a Covid e foi a padical. Agora, nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, o resultado melhorou muito, as nossas condições econômicas aqui melhoraram muito, e então nós devemos fechar esse ano com um resultado positivo, ou seja, voltaríamos para o azul agora em 2023. Com o novo governo, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver quando ele anunciar o ministério, porque vai depender muito daquilo que o novo Ministério da Economia vai determinar para o país. A taxa de câmbio, a tendência é que fique em 5,20, veja só, há 14 semanas o dólar em 5, e a previsão do mercado é que o dólar feche o ano com 5,20, embora ele tenha sido bastante volátil. Como você pode ver aqui, na semana retrasada fechou em 5,14 e na semana passada subiu muito. Como a bolsa caiu, o dólar caiu também pela questão política. Olha só o que aconteceu daqui para cá, ó, como subiu o dólar nessa semana aqui, praticamente 3% subiu o dólar, novamente motivado pelas pesquisas eleitorais que indicavam uma dificuldade do presidente atual se reeleger, e o mercado financeiro, como você sabe, como eu já falei no início do vídeo, ele tem uma tendência de apoiar as medidas mais liberais que o governo Bolsonaro tem. A tendência do dólar não é boa, porque se você observar a curva, aqui é uma curva de alta. Ele está variando aqui mais ou menos 5,40, aqui está 5,70, chegou em 4 e alguma coisa, mas realmente ele deve fechar o ano, segundo a previsão do mercado, aqui no 5,20. Mas se você olhar a tendência do gráfico, se a gente fizer uma análise do gráfico, a possibilidade é de que ele vá aumentando. Mas o mercado, estranhamente, não crê que ele aumente, pelo contrário, acredita que ele feche no 5,20. Então, dá para manter aqui a nossa previsão de que ele fechasse em 5,24. Sobre as taxas de juro, na semana passada, no dia 26 de outubro, teve reunião do Copom, e o Copom, que é um órgão do Banco Central, formado pelos diretores do Banco Central, manteve a taxa de juros em 13,75 para 31 de dezembro. Olha só, é um número muito cruel, porque nós vamos pagar uma taxa de juro e temos uma inflação de 5,61. Essa é a previsão, e isso aqui também é uma previsão. Então, você pode observar aqui que nós temos uma taxa de juro real, não é assim que a gente calcula, mas só para você fazer uma ideia, de aproximadamente 8%. Esse é um número absurdamente alto. O que acontece é que o governo brasileiro agora não tem condições de baixar a taxa de juros, porque se ele baixar a taxa de juros na contramão dos outros países, todos os países elevaram a taxa de juros. Então, se o governo brasileiro baixasse a nossa taxa de juros, nós certamente teríamos problema para rolar o nosso caixa aqui. A próxima reunião do Copom é prevista para o dia 7 de dezembro, e no dia 7 de dezembro também o mercado prevê que os juros serão mantidos em 13,75.
0,75. Então, você pode ver aqui que nós estamos assumindo uma linha reta na taxa de juros, que é uma taxa de juros bastante alta. Só tivemos uma taxa de juros semelhante, um pouco maior, no governo Dilma, onde chegou a 14,25, mas ela caiu. E então, a tendência é de que, se você está apostando, por exemplo, em renda fixa pré-fixada, com essas taxas que a gente encontra hoje, de 15%, parece ser uma boa. Por que que eu digo isso? Porque não dá para sustentar uma taxa de juros tão alta assim, ao menos que a inflação volte a subir de uma forma drástica, o que não se espera. Você teria um lucro muito bom aqui em apostando num pré-fixado, porque toda vez que a taxa de juros subisse, se você aplicar o seu dinheirinho aqui num pré-fixado de 15%, toda vez que a taxa de juros acabasse descendo um pouquinho pela marcação a mercado, você teria um ganho extra. A marcação a mercado é um tipo de aplicação, um fenômeno que você usa em seu benefício para rentabilizar a sua aplicação. Nós estamos voltando à normalidade. A normalidade é essa distância aqui, ó. Você percebe, a minha linha de baixo é vermelha e a linha de cima é verde. Então, sempre existe uma distância entre a linha de cima, que é a taxa de juro, e a linha de baixo, que é a taxa de inflação. No governo Bolsonaro, aqui durante a pandemia, o governo trocou aqui os pés pelas mãos, e o que acabou acontecendo é que a taxa de juro, que é essa curva verde, ela ficou abaixo, e isso aqui provocou um dano muito grande na nossa economia, e que nós estamos tentando nos recuperar agora. Mas como você pode observar aqui no finzinho do gráfico, aqui onde eu marquei, a inflação está descendo e a taxa de juros está se mantendo reta. É assim que deve ser. Eu dei um zoom aqui naquele gráfico, então você veja, olha, aqui está lógico, porque a taxa verde sempre tem que estar para cima, aqui cruzou, e aqui cruzou de novo e agora está voltando à normalidade, ou seja, você tem a taxa de juros acima e a taxa de inflação abaixo. E por que isso? Porque o Brasil não tem cacife, não tem condições econômicas, credibilidade para manter uma taxa de juros negativa. Sempre que a gente deixar uma taxa de juros negativa, aqui vai ter fuga de dólares, vai ser um problema muito grande para o nosso país. Muito bem. E você está se perguntando assim, puxa vida, e o que vai acontecer com essa vitória do governo do PT na economia? Olha, nós temos vários fatores aqui que eu diria que podem amenizar essa questão. A primeira delas, e eu acredito também que é a mais importante, é que hoje nós temos uma Câmara com 49% de deputados, 49% de deputados eleitos agora nessa eleição, que são de direita, e a anterior era 46%. Parece pouco, mas não é. O que acontece é a esquerda se manteve, 28%, 28%. E esse meinho
aqui da Câmara atual, que ele diminuiu um pouco, e essa diminuição ela veio para o lado de cá, para esse ladinho azul. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: com a Câmara dos Deputados majoritariamente à direita, vai ficar muito mais difícil para o governo do presidente Lula fazer alterações que visem beneficiar classes, beneficiar trabalhadores, voltar imposto sindical, aquelas coisas todas horrorosas que nós tínhamos antes. Eles vão achar dificuldade em fazer isso, porque a Câmara majoritariamente está à direita. No Senado, aconteceu uma coisa um pouco pior, digamos, pior para o governo Lula. Porque você veja só, agora nós temos 44% de senadores à direita contra 31% que nós tínhamos antes. O número da esquerda não mudou, 16 com 16, o que diminuiu foram esses deputados aqui e que acabaram passando para essa área azul aqui. Então, se você tem receio aqui de que o novo governo comece de tomar medidas aqui pró-trabalhador, pró-sem terra, essas coisas todas, fique financiando congressos de trabalhadores, essas coisas aqui, você pode observar que o novo governo vai ter alguma dificuldade, porque ele vai encontrar um Senado e uma Câmara dos Deputados majoritariamente à direita. Então, não vai ser fácil para o governo que está entrando aprovar medidas que sejam contra a estrutura de mercado. Por isso, até que o nosso mercado de capitais aqui ele tem andado mais ou menos estável, senão teria sido muito pior. Mas aí, para o investidor mesmo, como é que vai ficar isso? Muito bem. Bom, a Selic está em 13,75. Não acredito que o governo que está entrando tenha condição de baixar. Evidentemente que tudo isso vai depender da inflação. Então, se a inflação cair muito, realmente o governo poderia baixar essa taxa de juros aqui. O que eu acredito também que não vai ser tão fácil assim de fazer. Então, o que o mercado acredita é que esse 13,75 aqui de juro, ele vai ficar por um período mais prolongado, e aí ele vai começar a cair mesmo se tudo ficar dentro das previsões, né? Se a inflação se mantiver baixa, apenas em meados do ano que vem. A gente tem uma série de incertezas fiscais, então nós temos que prestar atenção em duas coisas: na inflação e nas incertezas fiscais. Para o curto prazo, por exemplo, para investimentos de um ano, talvez títulos pós-fixados, mas não se iluda, isso não é uma coisa boa para você assumir compromissos de mais longo prazo. Tá? Cuide muito bem com isso, não se deixe tomar pela tentação dos juros pré-fixados hoje, no nível que ele está. Então, procure, para sua segurança, investir em papéis que tenham juros pós-fixados. Para o longo prazo, procure também fazer investimentos que sejam atrelados à inflação. Por quê? Porque os números ainda dos juros e da inflação estão muito altos. Nós temos hoje, por exemplo, papéis pagando IPCA mais 7, IPCA mais 6,5. Então, esqueça esse IPCA aqui, esqueça esse 13,75 aqui.
pense que 7% de juro real, ou seja, descontada a inflação, 7% é uma aplicação muito boa. Veja, por exemplo, nós temos títulos do Tesouro Nacional que são muito seguros para você que tem muito receio de aplicado, o que vai acontecer, de banco. Olha, título do governo pagando inflação mais 5,5%. Muito seguro e muito bom. Então, se você tem um horizonte mais longo, você tem que prestar atenção nesses títulos aqui que pagam inflação mais juro fixo. Na renda variável, leia-se ações, o conselho é que você seja bastante conservador, procurando aplicar em papéis de valor. O que significa papel de valor? Papel de valor é uma empresa que paga bons dividendos e tem bons resultados. A nossa bolsa está cheia desses papéis, os papéis estão muito baratos. Então, não pegue ações de empresas pensando em crescimento do valor da ação. Procure pegar mais papéis voltados para o pagamento de dividendo. Então, ações que tenham mais risco, só se os juros de fato começarem a cair. Então, comece de pensar nesse tipo de ações de crescimentos a partir de julho do ano que vem. Os fundos de investimento imobiliário, que são muito queridos e muito desejados pelos investidores, tome bastante cuidado com isso, porque esses fundos, eles não têm... o valor da cota não sobe. Então, diretamente com relação ao Lula. Então, lembre-se do poder do Congresso, deputados e senadores, e a maioria são identificados com a direita. Segunda coisa, o nosso Banco Central, a partir do ano passado, ele é independente, então o presidente Lula não vai poder tocar o presidente do Banco Central. Terceiro, eu acho que não tem nenhuma novidade em função do que o Lula vai fazer, porque você já sabe o que ele fez, você mais ou menos sabe como é que ele trabalha, teve aqueles escândalos, mas é que ele faz um aparelhamento geral da economia, mas você já sabe o que vai acontecer. E, por último, né, pode ser que o presidente Meirelles seja o ministro da Economia, o que eu acredito que seria bom para o país. E então, cuidado com as ações, procure ficar no renda fixa, tenha cuidado com o pré-fixado, prefira os títulos aqui que pagam IPCA. Se a inflação realmente continuar caindo, eu acredito que a gente fica bem. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e até a semana que vem.